Seja muito bem-vindo, meu querido irmão e minha querida irmã, que chegam agora para este momento de fé, reflexão e renovo espiritual. Quero que você saiba que não está aqui por acaso. Há uma razão, há um propósito e há algo que Deus preparou especialmente para alcançar o seu coração hoje. Que a presença do Senhor envolva sua mente, acalme suas emoções e fortaleça o seu espírito enquanto meditamos juntos na palavra que transforma e sustenta desde o princípio da nossa caminhada com Deus. Somos convidados a erguer os olhos além do visível, a ultrapassar as barreiras do entendimento humano e a enxergar com os olhos da fé. E é exatamente sobre isso que esta mensagem se edifica. Quando o salmista declarou que elevava os olhos para os montes em busca de socorro, ele não estava apenas expressando uma pergunta, mas revelando uma postura espiritual. Ele sabia que a vida apresenta montes, desafios que parecem inabaláveis, problemas que se erguem diante de nós como gigantes, mas ele também sabia que acima de qualquer obstáculo está o Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo pode. Quantas vezes você também se deparou com montanhas enormes na sua vida? Montanhas de preocupação, de medo, de diagnósticos difíceis, de contas que não fecham, de relacionamentos abalados ou de momentos em que a alma parece desanimar. Às vezes essas montanhas são tão altas que tentam roubar a nossa paz e apagar a nossa visão. Mas hoje Deus te chama a levantar os olhos novamente. Ele te chama a olhar para além do problema, para além da dor, para além da insegurança, porque o seu socorro não vem das circunstâncias, mas sim do Senhor que criou todas as coisas e sustenta tudo com o poder da sua palavra. Quando entendemos isso, algo dentro de nós começa a ser restaurado. Deus não age segundo a lógica humana, e é por isso que tantas vezes nos surpreende. Ele abre portas onde não existem fechaduras. Ele prepara caminhos onde só havia deserto. Ele ilumina lugares onde antes só havia sombra. Ele nos mostra que por mais que o cenário pareça desfavorável, ele continua sendo o Deus que faz o impossível acontecer. Nada limita o seu poder. Nada restringe sua mão e nada impede o cumprimento da sua vontade. Talvez você esteja cansado, talvez tenha tentado de tudo, talvez sinta que já não possui forças para continuar enfrentando o que está diante de você. Mas é justamente nesses momentos que Deus nos chama a uma nova postura espiritual. Nos convida a erguer o olhar e descansar no seu cuidado. Quando olhamos apenas para os problemas, o medo se torna grande. Mas quando olhamos para Deus, o coração se enche de coragem e esperança. Não porque os desafios desaparecem de repente, mas porque temos consciência de que não estamos sozinhos. A presença de Deus nos acompanha em todo o tempo. Mesmo quando não percebemos, Ele é aquele que nos guarda, aquele que caminha ao nosso lado, aquele que vela por nós durante o dia e durante a noite. Assim como a sombra não se separa do corpo, o Senhor não se separa de seus filhos. E essa é uma verdade que precisa ser guardada profundamente no coração, porque é ela que sustenta a nossa fé nos dias difíceis. Deus está contigo agora, neste instante, enquanto você ouve estas palavras. Ele conhece seus pensamentos, seus questionamentos, suas dores secretas e os pesos que você tem carregado em silêncio. E exatamente por conhecer tudo isso, Ele te lembra que a proteção dele é perfeita. Nada foge da sua atenção. Ele não cochila, não se distrai, não perde o controle da situação. Quando o salmista disse que o guarda de Israel não dormita, ele estava revelando uma característica poderosa de Deus. Ele está sempre vigilante, sempre atento, sempre preparado para agir em favor daqueles que o buscam. Mesmo quando você acha que nada está acontecendo, Deus está movendo peças invisíveis, organizando situações, preparando livramentos e abrindo caminhos que você ainda não pode ver. É por isso que podemos descansar. É por isso que podemos respirar fundo e entregar a Ele o que pesa tanto em nossa alma. Porque o Deus que guarda é o mesmo que socorre. Ele não apenas vê a luta, mas age dentro dela. Ele não apenas observa a dor, mas sustenta durante a dor. Ele não apenas contempla o futuro, mas prepara o futuro. E cada promessa que ele faz é selada pela sua fidelidade eterna.
No próximo momento da mensagem, vamos aprofundar ainda mais essa verdade e compreender como Deus age como nosso protetor constante, aquele que cuida dos nossos passos, da nossa alma e da nossa história. Prepare o seu coração, porque o Senhor continuará falando contigo de maneira profunda e transformadora. Ao avançarmos mais um pouco na compreensão das promessas divinas, somos levados a enxergar que o cuidado de Deus vai muito além de momentos isolados. Ele não age apenas nos grandes milagres que chamam nossa atenção, mas também nos detalhes silenciosos da vida, nos instantes que ninguém vê, nas situações que parecem pequenas demais para serem percebidas. Contudo, Deus vê tudo. Ele acompanha cada passo, cada escolha, cada respiração, cada desafio que você enfrenta no íntimo do coração. E é justamente essa vigilância constante que revela a grandeza do seu amor por nós. A palavra nos lembra que o Senhor não permite que o nosso pé vacile. E isso não significa que nunca enfrentaremos obstáculos, mas sim que Ele nos guarda em meio ao caminho. Quando pensamos em um guarda humano, pensamos em alguém que vigia por algumas horas, alguém que pode se cansar, se distrair ou até mesmo falhar. Mas Deus não é como os homens. Ele não pisca, não perde o foco, não se confunde e nunca chega atrasado. Ele é perfeito no agir e completo no zelo. A cada segundo, ele observa seus passos, com atenção ainda maior do que um pai que observa um filho pequeno aprendendo a caminhar. Quantas vezes você já passou por momentos em que sentiu que algo te livrou de um grande problema sem explicação? Ou situações em que tudo parecia perdido, mas de alguma forma uma solução inesperada surgiu? Talvez tenha sido uma palavra certa no momento certo, um pensamento que te fez mudar de direção, um atraso que te impediu de estar em um local perigoso, uma resposta que você não esperava, um livramento silencioso que ninguém soube, mas que você sentiu. Esses momentos não são coincidência, eles são provas do cuidado permanente de Deus, que guarda os seus amados inclusive nas situações que nunca chegam ao nosso conhecimento. A presença do Senhor ao nosso lado é comparada a uma sombra que nunca se afasta. A sombra acompanha discretamente, mas está sempre ali, presente, constante. Assim é Deus em relação a nós. Ele não apenas caminha conosco, Ele nos envolve, Ele nos cobre, Ele nos protege de ataques visíveis e invisíveis. O texto bíblico menciona que nem o sol de dia nem a lua de noite terão poder contra nós. E isso significa que nenhuma força, seja natural ou espiritual, pode superar o cuidado divino. De dia, Ele nos guarda dos cansaços, dos confrontos, das ameaças que tentam nos atingir de maneira aberta. À noite, Ele protege nossos pensamentos, acalma nossos temores, fortalece nosso íntimo e guarda nossa alma contra os surtos de ansiedade, confusões internas e angústias que tentam surgir no silêncio. Há momentos em que a noite da alma parece longa demais. Às vezes você tenta descansar, mas a mente insiste em trazer lembranças dolorosas, preocupações, inseguranças e vozes que tentam enfraquecer sua fé. Porém, ainda nesses momentos Deus está ali. Ele não dorme, Ele não abandona, Ele não permite que batalhas internas destruam o propósito que Ele colocou dentro de você. Quando você não sabe explicar de onde veio aquela força para continuar, saiba que veio dele. Quando sente paz mesmo em meio ao caos, é Ele te envolvendo. Quando parece que o medo não domina mais como dominava antes, é o Espírito Santo agindo, fortalecendo, renovando. E essa proteção não é apenas espiritual ou emocional. Deus guarda tudo. Guarda a sua saúde, suas decisões, seus relacionamentos, suas oportunidades, suas idas e vindas. O salmista faz questão de afirmar que o Senhor guarda tanto a entrada quanto a saída. E isso significa que cada início e cada final da sua vida está sob o cuidado daquele que nunca perde o controle. Quando você entra em um novo projeto, Ele está lá. Quando encerra uma temporada, Ele continua lá. Quando dá o primeiro passo, Ele guia. Quando dá o último, Ele sustenta.
Nenhum movimento seu passa despercebido aos olhos do Criador. Essa verdade traz um descanso profundo ao coração, porque nos mostra que estamos protegidos em todas as direções. Há uma rota divina sendo traçada sobre a sua história. Há passos sendo alinhados. Há portas sendo preparadas. Há obstáculos sendo removidos sem que você perceba. Deus não age apenas no momento da crise. Ele age antes da crise chegar e continuará agindo depois que tudo passar. Ele guarda a sua alma, e isso significa que nada poderá tocar aquilo que é mais precioso diante dele. Nenhuma mentira do inimigo, nenhuma seta emocional, nenhuma palavra de derrota, nenhuma acusação. Nenhum medo tem o poder de romper o que Deus selou dentro de você. É importante guardar essa promessa porque o inimigo tenta justamente o contrário. Ele tenta fazer com que você acredite que está sozinho, que Deus se distraiu, que você perdeu a proteção, que sua história não está mais nas mãos do Senhor. Mas essas são mentiras lançadas para enfraquecer a sua fé. A verdade é que Deus permanece no controle absoluto. Ele não apenas ajuda quando você clama, mas também guarda quando você não percebe. Ele não apenas socorre na dificuldade, mas também protege na tranquilidade. Ele é o Deus eterno, constante, fiel e imutável. E é a partir dessa certeza que caminharemos para a próxima parte da mensagem, onde vamos mergulhar no significado profundo da promessa que diz que o Senhor guarda a nossa vida para sempre. Prepare seu coração, porque a revelação que vem a seguir será ainda mais poderosa e trará luz, conforto e direção para a sua jornada. Chegamos agora ao momento mais profundo desta reflexão, onde a promessa de Deus se revela com ainda mais clareza e poder. Depois de entender que o Senhor é quem socorre e que Ele também é quem guarda, avançamos para a revelação que sela todas as outras. Deus não apenas cuida de nós no presente, mas preserva a nossa vida para sempre. Essa promessa ultrapassa o tempo, atravessa as estações da existência e alcança cada detalhe da nossa jornada, desde o primeiro passo até o último suspiro, desde o amanhecer até o anoitecer da vida. Ele guarda nossa história de modo completo, absoluto e eterno. Quando o salmista declara que o Senhor guarda a entrada e a saída, ele está descrevendo a totalidade da vida humana. Entradas representam inícios, portas que se abrem, oportunidades que surgem, mudanças inesperadas que nos levam para novos caminhos. Saídas representam encerramentos, transições, despedidas, aprendizados concluídos e tudo aquilo que precisamos deixar para trás para seguir adiante. Em ambos os momentos, Deus está presente, cuidando para que cada movimento aconteça no tempo certo e da forma correta. Às vezes, pensamos que Deus só age nos grandes momentos, mas Ele também está nos pequenos começos que quase ninguém nota. Ele está na decisão silenciosa que você tomou sem contar para ninguém. Ele está no recomeço discreto que você julgou insignificante. Ele está nos passos tímidos que você deu, com medo de fracassar. E da mesma forma, Ele está nos encerramentos que doem, nos ciclos que chegam ao fim, nas portas que se fecham, mesmo quando não queríamos que fechassem. Em todas essas fases, o Senhor guarda, protege, direciona e fortalece. E essa guarda não é temporária, não é apenas para uma fase específica da vida. O texto nos lembra de que essa proteção é desde agora e para sempre. Isso significa que Deus não desiste de você, não interrompe o cuidado, não abandona a jornada no meio do caminho. Ele cuida da sua vida hoje, amanhã e em toda a eternidade. Mesmo quando você não entender os processos, mesmo quando sentir que está andando por terrenos desconhecidos, mesmo quando tudo parecer confuso demais, Deus continua firme ao seu lado. Ele nunca deixa que você caminhe sem direção. Ele ilumina a estrada, mesmo que seja apenas um passo de cada vez. Talvez você esteja enfrentando uma fase de transição em que tudo parece incerto. Talvez esteja começando algo novo e isso te traga insegurança. Ou talvez esteja encerrando um ciclo que te marcou profundamente e que você não sabe como substituir. Em todos esses momentos, Deus permanece como aquele que guarda o seu coração e sustenta a sua fé. Ele não permite que o mal tenha domínio sobre você. Ele protege você de influências destrutivas.
livra você de armadilhas que o inimigo prepara em silêncio e fortalece a sua alma para que nada roube o propósito que ele planejou. A guarda de Deus também alcança as batalhas internas, aquelas que ninguém vê. Ele guarda seus pensamentos, suas emoções, suas memórias. Ele sabe quando a ansiedade tenta avançar contra você, quando o medo tenta te paralisar, quando a tristeza tenta apagar sua esperança. Ele sabe quando a mente fica pesada, quando o coração fica cansado e quando a alma se sente desanimada. Mas ele está ali, sustentando você por dentro, te lembrando que nenhuma arma formada contra você prosperará, que nenhuma palavra de derrota encontrará morada na sua mente e que nenhuma seta emocional terá poder para te destruir. E por que Deus guarda a alma com tanto zelo? Porque é na alma que estão seus sentimentos, seus sonhos, sua sensibilidade espiritual, sua fé, seu brilho, sua essência. É ali que o inimigo tenta atingir, porque sabe que se enfraquecer sua essência, ele abala seu caminho. Mas Deus, em sua fidelidade eterna, se coloca como escudo ao redor da sua alma. Ele te guarda por fora e por dentro. Ele te protege dos perigos visíveis e invisíveis, das agressões externas e das lutas internas. Ele guarda aquilo que ninguém mais consegue ver. E é com essa convicção que podemos orar com segurança, sabendo que Deus ouve, responde e cumpre suas promessas. Quando nos colocamos diante dele, reconhecendo sua grandeza e declarando nossa confiança, estamos nos aproximando da fonte de todo socorro, de toda força e de toda paz. Que neste momento você abra o seu coração para receber essa verdade com profundidade. Deus está cuidando de você agora, neste exato instante, enquanto estas palavras entram na sua vida como bálsamo, renovo e esperança. Que a presença do Senhor tome conta do seu interior, trazendo calma ao que está inquieto, clareza ao que está confuso e força ao que está fraco. Que você perceba que não caminha sozinho, que existe um Deus atento, vigilante e amoroso, guardando sua trajetória. Ele é o mesmo Deus que fez os montes, que criou os céus, que colocou cada estrela em seu lugar. E ele escolheu cuidar de você de forma pessoal, íntima e constante. Essa promessa não é passageira, ela não se limita ao momento de hoje, ela se estende pela eternidade, porque o amor de Deus não tem fim, sua fidelidade não falha e seu cuidado nunca diminui. A cada amanhecer ele renova sua guarda, a cada noite ele reafirma sua proteção, a cada passo que você dá, ele reafirma que está contigo para sempre. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove sua esperança e te lembre de que não importa o que venha, Deus está guardando a sua entrada, a sua saída e toda a sua vida, desde agora e para sempre. Amém.